se entra o som de vocês. Ok. Eu queria que alguém falasse, porque eu não estou conseguindo Oi. ouvir. Ok. Marta Boa está tarde. falando. Então, falasse, porque eu não Meu estou Deus. conseguindo ouvir. Marta Tem está alguém ouvindo? Messias falando. também. Oi, boa Entrando. tarde. Deixa eu ativar o som aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, Está me professor. ouvindo aí? Eu estou. Oi, professora Marta. Gente. Oi, Sou tudo Miguel. bem? Tá me Tudo ouvindo? bem, Eu não melhor estou agora. conseguindo Tá me colocar Eu o não som estou seu. conseguindo colocar os sons Editar seus. configurações. Editar Ajuste do configurações. microfone. Ajuste do microfone. Ajuste do Oi. microfone. Eu quero que o som Ajuste Estou te do ouvindo, professor microfone. Miguel. O som Estou te ouvindo, professor Miguel. Não. sair do estúdio. Convidar Não. pessoas, não câmera. Convidar pessoas, não som, câmera. áudio. Som, O áudio. áudio eu estou ouvindo. O áudio eu estou ouvindo. Funcionamento de eco. Professor Miguel, está me ouvindo? Professor Miguel, tá me ouvindo? Convidado, gerar Eco de câmera. convidado, gerar câmera. Plano virtual. Plano virtual. Consegue me ouvir, professor Consegue me Miguel? ouvir, professor Estou Miguel? colocando meu Não fone sei, não porque eu falaram não nada, eu consigo já falei ouvir oi, vocês. boa tarde. Eu não estou conseguindo ouvir Ao vocês. vivo, Eu eu consigo tô com a ouvir. câmera muda. Oi, Consigo ouvir. alguém Então, falando? Oi, Vocês conseguem me alguém ouvir? falando? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu ouço, eu consigo. Conseguem? Eu ouço, eu consigo. Pois é. E eu mesmo Conseguem? com fone Pois é, não e eu estou ouvindo mesmo com vocês. fone Que pena. não estou ouvindo Bom, eu vou vocês. fazer o seguinte, Pena. então, já que vocês estão conseguindo Bom, eu me vou fazer o ouvir, seguinte, Marta, então, já que vocês e estão você que é conseguindo me orador ouvir, agora, Marta, então eu vou pedir você que é para orador poder abrir. agora, então eu vou Porque pedir você aí para poder você abrir. abre quando dá Porque o aí seu Passa para a professora Marta, por favor. palestra, já que vocês estão me ouvindo, palestra, já que depois vocês eu estão dou me ouvindo, continuidade depois eu dou continuidade normalmente. normalmente. Pode ser, Marta? Pode ser, Marta? Oi. Mesmo porque, seria interessante o seu fone, que está dando muito eco. Não estou ouvindo direito, não. Tá. Então, o único que eu estou conseguindo ver sem interrupção, o que fala é o Miguel aqui. Professora Marta, eu te ouço. Não, Professora Marta, eu te ouço. porque Eu te ouvindo também, menino. Eu estou ouvindo todos vocês. Está dando muito eco. Está dando eco. Eu não consigo fazer leitura labial. Eu não consigo fazer leitura labial. Ouvir nem fazer leitura. Não consigo O meu ouvir som nem está fazer todo leitura. aberto. O meu som está todo aberto. Não é problema do meu som. Não é problema do Não meu é problema do som. som do computador. Não é todos problema eles do som do estão abertos. computador. Todos eles estão abertos. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o microfone e deixar só a professora Marta. Na hora que a gente for falar, a gente abre o microfone. Porque a professora Deixa eu Marta só vai ver uma transmitir coisa agora. aqui, ver se está ouvindo. Oi, estão me ouvindo? E aí, ouvindo? Perfeitamente, professora Marta. Então, gente, eu até de antemão já havia comentado com o Olha, pastor. eu já... Perdão, Marta, desculpa, que eu não estou te ouvindo. Eu já olhei aqui no YouTube, está saindo o meu som normalmente. Então, eu vou me calar e você, então, assume agora, tá bom? Ok, Aí eu vou obrigada. acompanhar pelo YouTube, que aí eu sei quando você for concluir, que aí eu inicio, tá bom? Beleza, ok. Isso aí. Boa tarde, né? Como eu disse anteriormente, eu assumi o compromisso, mas 2h30 eu tenho um outro compromisso em outro lugar, né? Então, eu vou tentar ser mais resumida possível, que já são 2 horas, né? Essas coisas de tecnologia é normal e natural acontecer, né? A gente sabe disso e faz parte do processo, vamos dizer assim, né? Hoje, a minha incumbência é falar sobre o sofrimento psíquico. Por quê? A gente vem passando por algumas etapas do tempo, vamos dizer assim, se eu consigo caracterizar,
E é importante a gente entender o que acontece, por que isso está acontecendo e quais os desdobramentos disso, né? Quais são as consequências de todo esse processo que a gente está vivendo. A psicopatologia, né, psicopatologia, são 3 palavras que vêm explicar de forma científica, né? Pato significa sofrimento, da psique. Então, é o estudo do sofrimento da psique. É estudo de tudo aquilo que ocasiona uma perturbação, um descontrole ao longo da nossa vida, do dia, etc., do nosso cotidiano, né? A gente observa, assim, é importante a gente contextualizar um pouco também esse sofrimento psíquico, né? Ou seja, a gente chama em psicopatologia de uma decomposição, né, desse sofrimento e quais os elementos que a gente precisa, a partir daí, compreender e até classificar esses sofrimentos para a gente até poder estudá-lo. E como profissionais da área da saúde mental, que nos vale muito a pena, né, essas compreensões para a dinâmica, o pressuposto psicológico, ou seja, para além dessa psique, dessas explicações apenas terapêuticas, medicamentosas que a gente encontra. Então, é importante a gente contextualizar isso. E aí, é importante a gente citar o nosso mestre maior, né, da psicanálise, que é Freud, que ele fala que é a psicanálise que traz um sentido, a partir da sua análise do psiquismo, até um sentido que a química dá. Ou seja, Freud coloca que no tempo dele lá atrás, 1825, quando ele começou os seus primeiros contornos de estudo, até um pouquinho depois, né? Mas ele já falava de um sentido químico que esse sofrimento psíquico dá. E essa decomposição, para analisar esse sofrimento, isso é muito importante que aconteça. Então, quais os sintomas, quais as manifestações psicopatológicas, né, ou patológicas que o paciente ele é acometido e quais esses critérios que ele utiliza para, infelizmente, continuar neste momento assim de sofrimento acometido por ele, né? Aí a gente pega um pouquinho lá da Grécia Antiga, né, onde o sofrimento, na concepção de pré-socrática, né, Sócrates já mencionou isso, ele era considerado, minha gente, como um castigo. Olha só, olha que terrível. Imagine hoje, pessoas que passam por um sofrimento psíquico. O que é sofrimento psíquico? É todo e qualquer, tem autores que chamam de sofrimento psíquico as paixões descontroladas. Mas não é paixão, eu estou apaixonado pelo meu marido, eu estou apaixonado por uma namorada, não é isso, não é essa paixão, é o descontrole da emoção, né? Então, ainda lá, nessa época pré-socrática, a gente encontrava um homem que era responsável, veja, um homem que era responsável pela sua própria loucura, e que ele era considerado, né, como se estivesse pagando. E aí a gente entra com uma concepção também dessa época, da Inquisição, do sofrimento, enquanto um castigo religioso. Então, a gente que tem avançado nesse campo de discussão da saúde mental, a gente vê que esse sujeito ele é muito maior, né? Muito maior do que eu quero um sofrimento psicopatológico, eu quero no sentido de eu estou pagando por como um castigo espiritual, né? E social por eu ter feito alguma coisa. Hoje aí você vai dizer, mas Marta, hoje em dia as pessoas não se arrependem e podem cair numa depressão? Sim, mas não como castigo delas mesmas, do ser superior, de uma questão social. Elas são hoje acometidas por um sofrimento psíquico em virtude de algumas debilidades neuroquímicas, né? E aí, já entrando nessa questão do tratamento que a gente encontra, que diferencia
essa psicologização do sofrimento, porque começou isso quando... Aí a gente busca também o que Foucault falou da loucura, que a psicopatologia busca entender esse homem, essa psicopatologia que nós temos hoje, de estudar cientificamente essa loucura, esse sofrimento psíquico, a partir das suas questões neuroquímicas, sim, das suas problemáticas, conforme Freud nos coloca, decompor esse sofrimento psíquico para, com os elementos da psicanálise, poder compreender o que leva a esses sintomas e essas manifestações. Aí é totalmente diferente daquele contexto antigo que a gente vivenciou lá atrás, né? Então, assim, nessas obras que a gente encontra aí pela história da psicopatologia, a gente encontra esse homem como responsável pela sua loucura. E isso diminui toda a característica desse homem que a gente busca compreender conforme o conceito freudiano, né? Então, nessas obras que a loucura ela é um modelo até teológico, mítico, né, dessa antiguidade, vem sendo substituída por uma visão, né, ela é substituída ao longo do tempo por uma visão racionalista, que é importante a gente entender que visão é essa, né? E vem contradizendo, e inclusive limitando essa fraqueza que nós temos como fraqueza humana. E que as coisas não é bem assim, né? A gente vê também lá ainda essa ideia da loucura como um aspecto orgânico, isso busca uma disfunção do próprio ser humano. Então, o sofrimento psíquico, ele deve ser estudado como uma tristeza profunda, sim, como uma forma até das suas consequências vivenciais e não como castigo. É importante a gente colocar isso, até como profissionais da área que somos, a gente entender que evolução é essa que nós estamos passando. Porque as coisas estão tomando uma proporção que eu já ouço, e aí a gente já falei várias vezes com vocês, é daí que saiu aquele termo que a doença psíquica é a ausência de Deus, que a gente ouve falar demais, né? Isso daí, gente, que era uma doença espiritual, uma doença do espírito, e a prática da internação, ela se dava, inclusive, com choques, se dava com uma convivência de internação desses doentes. A gente busca Foucault novamente, no início dessa loucura, no século XVIII, né? E a gente busca entender o quê? Que tipo de sofrimento que essas pessoas viviam, enclausuradas, confinadas. Será que ao longo do tempo isso não se tornou algo que substitua esse pecado que a gente quer falar que é falta de Deus, né? Só mesmo para a gente refletir. O nosso conceito da psicopatologia, que a gente estuda hoje do sofrimento psíquico, sim, a gente precisa, a neurociência nos coloca que nós precisamos, e aí a própria psicologia, a psicanálise e toda a própria neurologia coloca essa ideia de colocar em alguma circunstância o psicofármaco. Sim, a psicofarmacologia hoje ela é, para a gente, um suporte, uma ferramenta para aquelas pessoas que não conseguem sair dessa linha da loucura e não conseguem viver tranquilamente, né? Por quê? A família que está acometida pelo sofrimento psíquico desse seu ente querido, ela também precisa de uma tranquilidade, precisa que esse transtorno, né, psíquico precisa ser tratado, precisa ser respondido, muitas vezes não tem um conceito, e seria negligência da nossa parte, né, colocar isso como uma consequência pecaminosa, né? O que a família tem a ver com isso? Isso, ao longo do estudo da psicopatologia, nós encontramos esses transtornos, que é importante que a gente conheça, é importante que a gente busque compreender, né? Então, assim, hoje na psicopatologia, voltando um pouquinho a esses psicofármacos,
né? Imagine você tem uma vida tranquila, trabalha, tem sua vida familiar, e aí você começa que começa sutilmente o sofrimento psíquico, tá? Essas paixões desenfreadas que a gente fala, né? Esse descontrole das emoções, que a razão ela vai perdendo esse controle, dependendo do caso, já perdeu bem antes dos sofrimentos aparecerem, mas aí a própria família não vai dando conta e nem o próprio paciente. Então, voltemos aqui. Imagine você ter uma vida tranquila dentro das possibilidades. Trabalha, você tem seus filhos, sua família, seus amigos, e de um momento tem um sono tranquilo. De um momento para o outro, você começa a acordar à noite. Acordar, perde o sono, sei lá que hora, você levanta para fazer xixi e não consegue voltar mais àquele sono que seria um sono reparador. Aí passa um dia, passam 2, uma semana, um mês, você vai trabalhar com o corpo totalmente debilitado, né? Estou falando de questões do dia a dia de consultório. Passa-se mais um tempo, você não consegue, você vai se sentindo debilitado e você procura um profissional da neurologia, em especial da psiquiatria, porque você começa a ficar irritado. Onde eu quero chegar? Que esse sofrimento psíquico começou lá atrás com algo que você ainda não tinha se dado conta, o porquê dessa disfunção química, né? O porquê desse descompasso, né, até comportamental, onírico, né, onde você começa a ter uma perturbação, e esse sofrimento já vem. Então, a necessidade de a família se dar conta disso no primeiro momento, deveria, se houvesse uma interação do próprio paciente que estabelece uma relação de comunicação, né, de saúde mental também com seus pares, com a sua família. Por quê, gente? O sofrimento psíquico, ele começa sem que a gente vá se dando conta que isso eu tenho. Eu começo com uma perda de sono, eu começo com uma insônia, com um sofrimento leve, com uma tristeza genérica, difusa, que eu não sei de onde vem, e você se pergunta assim, eu estou com uma intuição, eu estou com uma angústia, e esse sofrimento só vai se ampliando, ampliando, até chegar, possivelmente, em um transtorno muito mais grave. Não é, entenda o seguinte, não é a insônia em menor proporção que está ocasionando o transtorno. A insônia é um dos sintomas que a gente encontra nesse métier todo aí de estudo, né, nesse nicho de estudo, desse transtorno psíquico que vem acometendo os nossos, o sujeito, né, as pessoas, os pacientes, que vem acometendo a maior parte da população. Vocês viram que saiu uma reportagem recente da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, como que essas pessoas estão hoje no Espírito Santo, mais de 250 mil pessoas estão em sofrimento psíquico, de alguma forma. O que se destaca hoje é a depressão e a ansiedade e os desdobramentos delas, né? Que é a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, que é a ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares, todo esse comportamento é uma característica, infelizmente, desse ocidente que o capitalismo nos trouxe, sim, e tem acometido grande parte da população mundial. Desse número de 250 pessoas que eu coloquei para vocês, 60 mil pessoas, gente, é de doer falar isso. São crianças e adolescentes que estão em sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico, ele pode vir de uma tristeza profunda, tendo evoluído aí para uma depressão, ou não, ou um outro tipo de sofrimento. Dificuldade de convivência social, dificuldade de relações escolares, dificuldade da aprendizagem em virtude desse sofrimento. E nós estamos levando isso
né? Se eu pegar aí um pouco da história que eu falei para vocês lá atrás, será que essa criança pagaria por tudo isso que está acontecendo, como um castigo divino? Óbvio que não, né? Então, eu somente trouxe esse olhar, essa reflexão do passado, para a gente entender que as premissas, os conceitos, né, as possibilidades de estudo da psicopatologia têm evoluído muito. E aí, a ciência psicológica, né, da psique, que envolve psiquiatria, né, a psicanálise, a psicologia e todos os desdobramentos que a gente encontra, é uma ciência que vem, olha só a palavra, gente, eu gostaria de nem falar essa palavra, de uma tentativa de compreender esse fenômeno que é super novo. O que significa tentativa? Que ainda não existe um estudo fechado, cerrado, né? Esse fenômeno, ele é novo, então precisa ser estudado do ponto de vista psicofarmacológico também, né? Porque existem algumas medicações que vão acalmar e que vão dar, hoje, até algum conforto para a pessoa diminuir esse nível de insônia, para que o cérebro dela pare, né? Dessa coisa meio frenesi de pensamento, para ela poder descansar, porque ela tem que trabalhar. Então, essas ciências psicológicas, elas têm tentado estudar, e o sentimento que as pessoas têm desse eu vazio, que é nessa origem que eu falei do capitalismo, nessa evolução desacirrada, né, ou acirrada, aí você vê a palavra que você quer, porque está aumentando descontroladamente, até mesmo de uma forma a dar um significado para a sua vida. E aí a gente pega o contexto disso. Quais os significados? Eu trouxe esse livro que eu estou terminando a sua leitura, que é muito interessante a gente dar uma lida nele, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Fala de psicopatologização, fala das doenças que as pessoas estão vivendo, é uma médica que escreve, e como que as pessoas estão perdendo o significado das suas vidas em primeiro, em virtude do significado que elas não dão para a sua vida, né, do dessignificado, né, o, o problema disso tudo que a gente não vai se dando conta, e a partir disso, ela vai adoecendo e esperando a cada momento para que a coisa, seja essa coisa de trabalho, seja férias, seja relacionamento que dê certo, e por trás desse movimento, isso vai criando um problema sério de adoecimento. Então, entender que é necessário e urgente, que nós entendamos o que está por trás de uma ideologia desse fenômeno novo. O que está por trás desse eu vazio? Quais as epistemologias desse conceito de sofrimento que nós não sabemos definir o que é normal e o que é patológico? Se nós formos colocar o conceito que a Organização Mundial de Saúde nos dá enquanto saúde mental, nós não teríamos uma pessoa que teria saúde mental. Por quê? Ela fala de uma permanente saúde física, psicológica, orgânica, e ela busca que a gente consiga assim, se apoiar nessa leitura da psicopatologia, se aprofundar ainda mais nesse. Ele fala o seguinte: se aprofundar no patos, que é esse aprofundar-se numa leitura e no estudo dessas doenças psíquicas que têm aumentado. E nós precisamos, quando eu falo nós da saúde mental, precisamos entender o que está levando a esse sofrimento e quais os desdobramentos. Eu vou entrar numa questão que é muito séria. A Aracruz tem passado. Deixa eu olhar minha palavra aqui. Aracruz, em 6 meses, nós perdemos 5 pessoas de suicídio. 5. 3 homens, 2 mulheres. Desses 5, todas essas pessoas,
elas têm um conhecimento, uma era enfermeira. Todas essas pessoas estavam com algum tipo de sofrimento psíquico. Todas essas pessoas, elas tiveram, vamos chamar de metodologia de autoextermínio, que é assim que o DSM fala, da mesma forma. A gente via na literatura que os homens tinham um tipo de instrumento, né, de metodologia, normalmente é enforcamento ou arma de fogo, e as mulheres por medicação, cortar pulso e etc. Só que nós estamos, infelizmente, gente, é isso que a psicopatologia nos convida a entender, que sofrimento é esse, que patos é esse, e qual o trabalho que precisamos fazer em nível empresarial, social, religioso. O que nós precisamos fazer? Gente, nós somos profissionais da saúde mental. Não precisamos e não devemos só lamentar e colocar essa responsabilidade em nível espiritual. Precisamos trabalhar isso. Que tipo de sofrimento que Freud coloca lá atrás, na citação que eu coloquei para vocês. Decompor esse sofrimento, abrir esse sofrimento e entender o contexto histórico desse paciente e dessa sociedade, e não estudar apenas o paciente, mas a historicidade desse sofrimento. O que está definindo hoje esses sujeitos? Quais as definições que esse sujeito tem da sua própria vida? Consequentemente, o que está determinando? E o que orienta essa clínica da saúde mental? Isso é uma reflexão nossa. Então, assim, o que a psicopatologia, que é a minha formação, né, de secundária, né, que ela nos coloca? É importante que nós tenhamos muito cuidado com esse estudo de sofrimento no trabalho, onde as pessoas maqueiam, colocam uma máscara sobre a vida delas, elas não abrem e se apoiam em uma falsa, que é falsa para a gente que está de fora, mas é muito verdade para o paciente, né? Uma vida que não é real, falsificando emoções, não consegue dar nome para essas emoções, não consegue se aproximar dessas pessoas que convivem com ele, não sabe falar desse sofrimento, não pedem ajuda. Por que isso? Então, quando Freud nos convida, né, lá atrás, esse texto dele é de 1925, que ele fala que é necessário analisar esse psiquismo até do ponto de vista químico. Por que químico, gente? Quando nós falamos neuroquímico, existe todo um funcionamento, né, que a própria psicopatologia busca entender, da serotonina, noradrenalina, da ocitocina, que é o hormônio das relações interpessoais. O que está acontecendo com as pessoas? Que, inclusive, isso tem diminuído. Aí você vai dizer, Marta, eu não sei, porque de onde vai sair isso? Gente, o nosso cérebro, ele é capaz, a neurociência explica isso, ele é capaz de produzir esses hormônios quando nós estamos naquele conceito de saúde mental que a Organização Mundial da Saúde nos coloca, que é o pleno exercício da saúde, e não apenas da ausência de doença física. Quantas pessoas têm um problema biológico, fisiológico, sei lá, é paraplégico, ou tem um problema cardíaco, né? Tem um problema de hipertensão, e tem uma saúde mental muito bacana. Tendência a ela viver bem mais. O que nós pregamos quais os exercícios que nós fazemos com o nosso paciente quando ele chega para a gente acometido por alguma saúde fisiológica prejudicada e que a família necessita que a gente trabalhe com ele, aí eles falam para ficar mais feliz, para ficar mais alegre, para ter autoestima. A linguagem deles, né, gente? Uma linguagem mais leiga. Para eles terem essa saúde mental.
Por quê? Porque quanto mais tranquilas as pessoas estiverem, com a saúde mental mais próxima daquilo que é necessário, mais tempo elas vão viver. Então, a saúde hoje, ela não é ausência, nós não podemos trabalhar a saúde mental como ausência de doença apenas. A saúde mental, enquanto ausência de doença, ela é importante para a gente até questionar o porquê que eu estou bem. Existem pessoas que falam o seguinte: poxa, fulano tem uma vida cheia de problemas de saúde, mas é tão feliz, é grata pelas coisas que faz. Então, é isso que nós precisamos entender. Quais são as possibilidades dessa existência? Nós precisamos ampliar esse campo de discurso dessa saúde mental, ampliar essas discussões parapsicológica, né? Metapsicológica, perdão, e não metapsicológica, né? Essa metapsicologia e psicopatologização, é importante a gente entender o que está para além disso. E este contexto, infelizmente, hoje, nosso histórico de doença, lembra que eu coloquei para vocês no início, né? A cada época que se estuda o sofrimento psíquico, aparece um contexto. Lá atrás tinha um contexto que era um pecado. No outro tinha um contexto que a loucura, ela era para as pessoas que estavam desempregadas, que Foucault coloca isso, né? Pessoas que têm um problema físico, pessoas que não andavam, eles eram colocados todos juntos num ambiente e o tratamento era feito por eletrochoque, que isso já abominou, gente. Não tem que ter nenhuma discussão contra isso, quanto a isso. Não tem que ter discussão, não tem que ter lei, não tem que ter nada, isso não existe mais. Já foi provado a partir de 2001 para cá, que não se tem mais manicômio. Para isso, nós trabalhamos com a luta antimanicomial. Dia 18 de maio de 2001, foi estabelecida uma lei onde não se tem nenhum retrocesso, não se pode ter nenhum tipo de eletrochoque. E, inclusive, alguns fundamentalistas estão tentando trazer o eletrochoque para as pessoas com autismo, gente. Autismo. Que também é uma questão de sofrimento psíquico. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas que estão com sofrimento psíquico, porque é isso que a literatura mostra para a gente, com essa evolução da reforma psiquiátrica. O que ela mostra? Que as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico e que são tratadas com eletrochoque, algumas medicações deixam a pessoa lesada, fora do contexto. Então, imagine, vão viver enclausuradas. A legislação, ela não ampara, mas nem hospital psiquiátrico. Quanto mais eletrochoque para autismo. Existe uma tramitação de 2017 para cá, 2018 para cá, para poder, em maio de 2020, o Ministério da Cidadania entrou com um pedido para que o eletrochoque fosse, a partir da saúde mental do Ministério da Saúde, e foi, literalmente, está sendo discutido. Nós não podemos lidar com esse sofrimento dessa forma, porque as pessoas vão ficar enclausuradas, e nós vamos entrar no que Foucault falou lá atrás, sobre a loucura, essa ausência de razão, as pessoas vão estar confinadas, e não é este o conceito de sofrimento psíquico, que a psicopatologia precisa retomar a sua discussão nesses nichos de saúde mental. Não é este o conceito, né? Então, assim, o que falta? Falta conhecimento das pessoas. Falta conhecimento para ampliar essa discussão. Nós temos hoje várias técnicas que trabalham. Nós temos biofeedback, nós temos o neurofeedback, nós temos a respiração guiada, nós temos a regressão, nós temos a medicação natural, os florais, nós temos... Antes de entrar nessa
farmacologia alopática, nós temos vários, nós temos as residências terapêuticas, nós temos os CAPs, nós temos os consultórios para a terapia. A homeopatia, doutora Marta. Homeopatia, né, naturais, a homeopatia. Nós temos várias outras técnicas. Aí você pode falar, mas você disse lá atrás que a família que está em sofrimento psíquico, ela precisa de alguém, de alguma coisa para acalmar. Sim, gente, os CAPs, as psicoterapias alternativas, que aí a gente entra com a homeopatia, que dá muito certo, né, pastor? Muito certo. Eu tenho pacientes aqui que fazem acompanhamento, inclusive tive uma que fazia com o senhor. Então, assim, a gente precisa estimular isso. Nós somos... Gente, um leigo, falar que é a favor de alternativas que volte à loucura e ao pecado, como o sofrimento psíquico, eu até entendo. E eu não vou discutir com ele. Eu vou conversar com ele sobre essa função do tratado médico-filosófico, da alienação mental, explicar de uma forma natural para que ele entenda. Agora, um profissional que está trabalhando com a psique é inadmissível, gente. É inadmissível. Então, que nós tenhamos esses cuidados. Olha, a gente tem que ter um cuidado, inclusive, quando a gente vai tratar dessas questões a partir do DSM-5. O DSM-5 tem muitas, que é o Manual Diagnóstico de Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, e, assim, a gente trata também isso dentro do CID, que é o Classificação de Doenças, Internacional de Doenças, tem o CID-10, que é específico da saúde mental. Quando a gente trata isso, o que está lá? A gente coloca alguma nomenclatura, algum número para identificar, para que esse paciente consiga um afastamento do trabalho, que não é fácil, que ele consiga, para as crianças, por exemplo, um APE, que é um professor de apoio, medicação em farmácias populares, né, farmácias de alto custo, para ele ter benefício, e não para que ele seja aterrorizado nessa nosografia, nesse contexto de saúde que aquele número traz lá. É apenas para ajudar na sua evolução da sua saúde, que isso é importante. Então, assim, nosso cérebro é capaz de evoluir muito. É capaz de uma pessoa que tem algum tipo de sofrimento psíquico se curar? Sim. Eu ouvi uma vez de um profissional, né, não sei qual era a formação dele, sei que é da área da psique, ele fala, uma vez depressivo, sempre depressivo. Não é verdade isso, gente. Não é verdade. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar o nosso paciente a ter outro, a dar outros significados à vida dele. Ele pode fazer o uso da psicoterapia para a vida inteira? Pode. Que a psicoterapia, além disso, vai dar uma tranquilidade para a vida dele de trabalho, né? Se ele é uma pessoa que passa pela síndrome de burnout, que é um dos sofrimentos, né, desses desdobramentos do sofrimento psíquico, se ele não deu conta ao longo disso, ele precisa aprender técnicas, mas não fadar este sujeito, e é isso que a gente fala lá atrás, não colocá-lo como uma linha de decadência da sua saúde mental. É o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos essas dificuldades que se apresentam ainda dentro desse universo da psique, tá? Então, assim, a gente evoluiu muito, muito, e vamos evoluir mais. Com a saída dos hospitais, dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, os manicômios, os hospícios, que nós não temos mais isso, graças a Deus, né? É importante que a gente frise que o nosso trabalho interdisciplinar vai criar um campo diferenciado, que nós temos outros métodos, outros procedimentos, outros objetivos,
que são próprios dessa comunicação terapêutica que a gente tem que ter com o nosso paciente, entendeu? Bem, gente, 2h30, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso agora, 2h30, 2 copos não ocupa lugar no espaço, mas não tem problema, eu aviso que eu vou atrasar uns 10 minutinhos. Tá? Pastor, muito obrigada pela oportunidade para falar para os nossos alunos, para os nossos colegas de psique, né? Me sinto muito honrada. Caso alguém queira conversar comigo depois, o grupo tem meu número, estou sempre à disposição. Falar de saúde mental, para mim, é um trem de doido e de gostoso, tá? Vamos pensar, de repente, numa semana mais à frente, do Setembro Amarelo, para a gente fazer uma mesa com os colegas sentados, né? Olha eu, pastor, inventando moda, né? Para a gente fazer uma discussão com alunos, aberto para a sociedade, aberto para os alunos do curso de psicologia, aberto para psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, aberto para esse povo todo trabalhar, a gente unir forças, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus, tá? Que vocês sejam agraciados, excelente final de semana. Precisar de mim, estou inteiramente à disposição. Tá bom, pastor? Professora Marta, nós agradecemos, como sempre, né, sua colaboração. Sabemos que você é um entusiasta, que você ama o que você faz e que você é uma autoridade nesse assunto. Então, muito obrigado. Tem muitas pessoas que estão te ouvindo pelo YouTube, o doutor Miguel colocou também, né, lá, o professor Miguel colocou também a transmissão pelo YouTube. E tem muitas pessoas que estão vendo porque não conseguem entrar aqui no aplicativo, né, porque tem um limite. Então, nós temos dezenas de pessoas, ele está mostrando ali, temos dezenas de pessoas que estão assistindo, entre profissionais, pastores, amigos que estão te vendo, são dezenas de pessoas. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e vamos sim continuar nesses projetos aí que são maravilhosos que você está sugerindo, tá? Claro que você estará convidada para outras vezes. Obrigado pela sua colaboração. Bom trabalho aí, boa terapia para o seu cliente, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Professor Miguel, é com o senhor agora, doutor. Vamos lá. Está nos ouvindo agora? Pode falar. Nós estávamos te ouvindo. Está ouvindo ou não, pastor? Ele não está nos ouvindo. Espero que ele fale para nós ouvi-lo. É verdade. Pode falar, pastor Miguel. Bacana. Depois dessa daí eu preferia sair, pegar meu banquinho e sair de fininho. Estou ouvindo sim, entendeu? Estou ouvindo, estou acompanhando pelo YouTube, estou, ok. Que bom. Ok. Na verdade, depois dessa daí, de uma aula maravilhosa dessa, da professora Marta, eu sou mais pegar meu banquinho. Fique tranquilo, o senhor tem conteúdo também para nos transmitir. Vamos lá no seu assunto que agora está dando para ouvir, não? Estamos te ouvindo perfeitamente. Que aí, se estão ouvindo, ok? Deixa eu perguntar aqui. Levante a mão quem está ouvindo aí. Isso. Ok. Está ouvindo, Elisângela? Okay. Está ouvindo aí. Ok. Então, vamos lá. Dando continuidade, né? Ela estava falando aí a respeito desse livro, né? Um livro fantástico, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Vale muito a pena você... Ok. Você tem que ter materiais na mão, realmente falando sobre o DSM-5, né? Falando sobre o DSM-5, a gente tem que ter esses materiais em mão. Bom, ela falou, né, bastante a respeito desse sofrimento psíquico e nós precisamos ter um olhar para essa psicoterapia, né? Temos um olhar para essa doença.
A depressão que ela falou ali a respeito das pessoas que acabaram, né, dando por fim à própria vida através da depressão, eu trago uma frase de John Hattari que ele diz o seguinte: a única doença psiquiátrica que pode ser adquirida é a depressão, né? Então, é interessante nós olharmos exatamente para a neurofisiologia da depressão, entendermos, né, que ela tem um caminho, como que, na verdade, né, esse sofrimento psíquico, né, vem nos abater, como que essa patologia, né, ela vem nos abater, ela vem ancorar no nosso organismo. Então, nós precisamos entender, né, que, na verdade, a depressão hoje ela é a quarta causa de morte no mundo, né? E exatamente sendo essa quarta causa, o primeiro lugar ali são as doenças do coração, segundo lugar é o câncer, que ainda mata, né? Terceiro lugar, os acidentes de trânsito, e em quarto lugar, a depressão. E nós precisamos ter um olhar, né? Ter um olhar para essa depressão. Por quê? Porque muitos fatores, né? Na verdade, o que pode nos levar à depressão. É tão interessante que, quando falamos de depressão, às vezes nós nem levamos em consideração a quebra de um relacionamento conjugal, né? Um divórcio hoje, uma separação conjugal, ela ocupa, né, o mesmo lugar da perda de um filho. Então, precisamos ficar atento a isso, né, sobre o quanto que as causas de relacionamento conjugais elas afetam esse relacionamento e traz transtornos, né, para esse ser humano. Então, mediante a isso, mediante ao enfrentamento, né, desses problemas, nós temos aí a perda de um emprego, nós temos aí brigas familiares, nós temos aí depressões que vão se instalarem por uma forma, né? Nós chamamos de depressões atípicas, depressões reativas, depressão maior, ou, às vezes, o espectro bipolar, né, ou o transtorno da bipolaridade, né? Precisamos ficar atento também, né, sobre a questão da depressão, porque eu estou abordando a neurofisiologia primeiro, né, sobre essa fisiologia da depressão, exatamente para nós podermos entender como trabalharmos a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então, ou seja, a depressão ela vai trazer algumas causas, né? Ela vai trazer tristeza, ela vai trazer choro contínuo, ela vai trazer irritabilidade, ela vai trazer mau humor, ela vai trazer desânimo, vai trazer anedonia, né? Ou falta, né, de desejo por aquilo que antes, né, nos dava prazer. Ela vai trazer falta de esperança no futuro. Então, ela vai trazer, na verdade, né, muitos fatores que nós precisamos ficarmos atentos. Sem contarmos também que ela vai apresentar algumas características, né, que acabam se apresentando, né, pelo baixo desempenho, pela pouca capacidade de se divertir. Nós temos aqui o chamado anedonia, né, sobre a sonolência, sobre a insônia, a mudança no padrão alimentar, né, o sentimento de culpa, sentimento de desvalia, né, que afeta demais, em demasia, as pessoas com depressão, a ideação e atos suicidas, o choro, né, e afeta também o fator humor deprimido, né? Então, essas faces depressivas, ela afeta também a hiperatividade ou a hipoatividade, né? Também dentro disso nós podemos destacar aí outros fatores, né, que geram a depressão, né? É a perda de alguém significativa, como eu falei ali, né, sobre a questão do rompimento de um relacionamento, maus tratos, perda de um emprego,
né? O abuso, né? Nós estaremos agora em Aracruz entre os dias 11 a 13, né? Estaremos realizando uma grande conferência Infância Protegida. A Conferência Infância Protegida, ela tem essa visão, né? Cuidar de criança é transformar o futuro. Esse é um dos slogans da Infância Protegida. Porque se você pega, na verdade, né, um ser humano na sua base, na sua formação, o que você vai fazer com esse ser humano? Você vai literalmente pegar esse ser humano e você vai prepará-lo, você vai equipá-lo de ferramentas para que esse ser, né, esse sujeito, né, se construa dentro das suas diversas fases. Então, é muito importante, né, quando você receber alguém para poder dar para esse alguém um diagnóstico, né, sobre uma depressão, é muito interessante que você possa, na verdade, fazer uma análise, conhecer, né, fazer, no caso aqui, o psicodiagnóstico, né, fazer uma análise, na verdade, da dinâmica familiar, inclusive toda a extensão, né, que está envolvendo esse estado depressivo. Eu falando a respeito da infância protegida, o seminário que realizaremos aí, nós iremos levar aí à cidade de Aracruz as maiores autoridades nesse tratamento desse ser, desse sujeito que está em formação. Erroneamente, se trata crianças hoje como pequenos adultos. Criança não é pequenos adultos. Na verdade, é um ser humano, é um sujeito em formação. Então, nós vamos levar aí autoridade, nós vamos levar neuropsicólogo, nós vamos levar psicólogos que são especializados no comportamento e na disforia de gênero, né? Hoje nós temos termos como transfobia, né, sendo aplicados no nosso meio. Nós sabemos que, na verdade, né, a nossa querida professora Marta, né, falou a respeito do DSM-5, né, já está em formação, já está em preparo, né, o DSM-6, né, e nós temos aí alguns conflitos, né, entre a psicologia e entre, inclusive, o Código Internacional de Doenças, né, que é o CID-10, aonde, na verdade, a disforia de gênero, dentro do DSM-6, ele é arrancado, sendo que no CID-10 ele permanece. Então, nós temos, na verdade, a disforia de gênero, né? Ela literalmente afetando comportamentos. E hoje nós temos aí essa orientação transfóbica, né? É uma frase que, na verdade, foi cunhada por Simone de Beauvoir, né? Onde que ela diz que não nasce mulher, né? Vira-se mulher, né? Torna-se mulher, né? Ou seja, esse sujeito que ele é induzido a um comportamento feminino, onde, na verdade, esse sujeito pode escolher quem ele quer ser. Bem, então, dentro disso, nós temos qual o fator, qual a forma que eu vou tratar essa criança? Como que esse comportamento familiar, como que essa estrutura familiar, como que esse relacionamento entre os cônjuges, como esse sistema, como nós temos em Lacan, esse sistema paternal, essa inscrição do pai vai ser feito na vida desse sujeito. Como que é essa transição de fases, né? Essas fases edípicas, essas fases fálicas, genitais, aonde que esse sujeito vai entrar numa fase puberal e se desenvolver nessa construção. Então, ou seja, nós temos aqui um olhar, uma necessidade de um olhar muito especial. Então, a Conferência Infância Protegida, ela vai exatamente para poder criar, né, a igreja e sociedade no olhar para esse sujeito, o olhar para essa criança, né? É diferente, né, daquilo que
prega-se o mecanicismo de Descartes, né? Descartes, ele fala, penso, logo existo, né? E aí, então, né, na verdade, quando entra a visão do socialismo, do existencialismo, né, ele vai divergir, né, no caso da visão de Descartes, e ele vai dizer claramente, não, eu existo e penso. Freud, então, vai vir e vai dar uma amplitude de ganho desse sujeito, né? Esse sujeito que já existe muito antes, esse sujeito que já existe nas relações maritais, nas relações dos antepassados. Eu gosto muito, sou apaixonado, me especializei no processo sistêmico, porque o processo sistêmico ele tem todo esse olhar para um sujeito. Ele tem todo esse olhar para essa construção desse sujeito, essa construção desse ambiente que o abriga, desse ambiente que o acolhe, né? Esse ambiente que, literalmente, ele observa essa toxicidade que esses pais vão se desenvolverem e vão, literalmente, intoxicar essas gerações. Então, assim, eu queria chamar vocês para isso, você que é de Aracruz, você que está nos ouvindo, você que é das regiões aí próximas, não perca essa oportunidade, esteja conosco em Aracruz durante esses 3 dias, será sexta-noite, sábado, o dia todo e domingo até 1h. Teremos ali diversos palestrantes, o ouvidor nacional, né, da infância e da juventude, coordenador do Disque 100, estará conosco, o doutor Fernando, vindo diretamente do Ministério da Damares, estará um juiz da Vara da Infância, que criou um projeto magnífico chamado Justiça na Escola, um projeto que hoje é do Judiciário Brasileiro, estará conosco. Estará especialistas, né? O pastor Washington de Sá, ele que é o diretor-geral da Infância Protegida, ele que é um especialista em mídias sociais e jogos eletrônicos, falando sobre esse efeito. Estará conosco o neuropsicólogo Misael Silva, que vai falar exatamente sobre esse comportamento, dessa exclusão desse sujeito, aonde que essas mídias sociais afetam diretamente a formação dos neurônios e dos axônios. Então, dentro dessa neurofisiologia, dessa neuroplasticidade, desses neurofeedbacks, né, é que eu quero hoje trazer para a gente aqui uma ideia dessa construção, como combatermos, como usarmos a neuroplasticidade do nosso cérebro, né, para combatermos, para enfrentarmos, né, a depressão. Bom, já sabemos que existem depressões reativas. A depressão reativa é aquela depressão que ela reage mais exclusivamente a uma causa, né? Ela reage mais exclusivamente a uma situação. Temos também a depressão maior, temos também a depressão distímica, mas sobre a distimia, né? É muito comum, sobre esse comportamento distímico, nós ouvirmos falar desse sujeito como que alguém está sempre com raiva, alguém que está sempre resmungando, alguém que está sempre nervoso. A distimia, ela traz uma irritabilidade sempre. Ela, literalmente, funciona como alguém que você tem que estar pisando em ovos com ela. Alguém que literalmente é conhecido como uma pessoa do pavio curto. Então, isso é um comportamento distímico. Alguém que literalmente perdeu seu prazer. Perdeu seu prazer por uma caminhada, perdeu seu prazer por uma leitura, perdeu seu prazer por algum ministério, alguma coisa que aquela pessoa fazia, aquela pessoa simplesmente deixou de ter prazer. Então, esse sujeito, ele é visto como um negativista, como alguém difícil, alguém mal-humorado, alguém difícil de se ter um contato com ele. Então, nós temos aqui situações, na verdade, de um comportamento distímico.
né? A reativa, ela é reativa porque ela reagiu a uma perda do emprego, ela reagiu a um falecimento de algum ente querido, ela reagiu a uma demissão, a uma mudança brusca, ela reagiu a uma pandemia que se instalou nesse momento, e os sintomas dessa depressão reativa, ela vai ser insônia, ansiedade, tristeza, crise de choro, perda de interesse por coisas, né? Lentidão motora e lentidão psíquica também. Então, ou seja, dentro disso, nós temos uma oportunidade, né, para poder observarmos como se desenvolve, né? Aí nós temos a depressão do espectro bipolar, né, ou do transtorno bipolar. Bom, uma vez que eu identifiquei, né, o sujeito que está diante de mim, que eu identifiquei essa patologia instalada nesse sujeito, que eu vou olhar para esse sujeito como alguém que literalmente está precisando de um cuidado, é muito interessante nós entendermos que, ao lidarmos com depressão, nós vamos precisar entender que a necessidade de uso de medicamentos, às vezes, vai ser imprescindível. Exatamente por quê? Por causa da baixa produção de alguns neuro-hormônios necessários para o bem-estar desse sujeito. Neuro-hormônios como a ocitocina. Uma pessoa num estado depressivo, um ser num estado depressivo, ele está exatamente num alto índice de produção de noradrenalina, né? A noradrenalina, ela é um neurohormônio que ele é conhecido como ruminativo, né? Para você entender esse comportamento ruminativo, né? Um prazer, né? Uma dopamina, uma ocitocina, uma serotonina, ele tem prazos muito curtos de ações do meu organismo. Ele tem prazos de ação de, no máximo, 3 horas no meu organismo. Enquanto que um neurohormônio que traz um certo desgosto, um certo desprazer, esse neurohormônio, ele já tem essa função ruminativa, ou seja, esse estado mais amplo, esse estado mais demorado. Então, eu fico com esse desprazer ou essa sensação contínua no meu organismo até 26 horas. Então, ou seja, quando eu pego esse sujeito que o seu cérebro está com um estado ruminativo, uma alta dos seus neurohormônios, da noradrenalina e do cortisol, esse sujeito ele vai ter um período maior de sofrimento. Então, aonde que essas vontades, desejos, sentimentos e pensamentos estarão mais contínuos dele. Então, quando eu penso exatamente, entendeu? E usar medicamentos que vão fazerem a alteração do humor, né, que vão trabalharem na produção da dopamina, na produção da ocitocina e também da serotonina, na verdade, eu vou trazer para esse paciente um momento para ele poder descansar, para ele poder relaxar, para que as faculdades mentais dele, os hormônios, os axônios, eles possam receber uma informação de contraposto àquela informação ruim que ele estava. Por quê? Porque exatamente os pensamentos automáticos, eles vão entrarem continuamente. Eu não consigo deter um pensamento automático, principalmente se a produção de neurohormônios negativos estiver em alta. Eu não vou conseguir
deter um pensamento automático se o cortisol estiver em alta. Então, esses pensamentos que ficam 26 horas dentro do seu organismo, trabalhando efetivamente, eles vão ter um poder muito maior em você. Então, entendermos que, na verdade, a neuroplasticidade no nosso cérebro, elas são produzidas, né, pelo próprio cérebro. O que é a neuroplasticidade, né? É a propriedade que as células nervosas possuem de transformar de modo permanente, ou pelo menos de modo programada, a função e a forma a respeito desse ambiente externo. Então, pensando que a neuroplasticidade ela está em nós, olha para você ver quando você corta um dedo. Você corta um dedo, daí a pouco você vai sentir, né, uma água, né, nascendo naquele lugar. Aquela água que está nascendo ali naquele lugar é exatamente para poder criar o quê? Um efeito sarativo. Né? Aquela águazinha pequenininha que está nascendo ali naquele lugar é uma forma de o seu próprio organismo buscar a cura. Então, nós temos em nós esse poder regenerativo que está em nós. Então, é a propriedade de reorganização desse sistema nervoso, que é a base do processo de memória, é a base das aprendizagens, é a base das estratégias de reabilitação. Então, ou seja, em caso, né, de perda dessa estrutura por alguma lesão, que muito acontece, né, quando o paciente passa por uma AVC, né, que acontece exatamente essa perda de neurônios, né, ou no caso da questão do uso de drogadição, as pessoas não levam muito isso a sério, porque quando nós falamos da drogadição, né, nós estamos falando do uso de substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas não é cocaína somente. Substâncias psicoativas não é maconha somente. Substâncias psicoativas também é o cigarro. Substância psicoativa também é a cerveja. Qualquer quantidade de álcool que estiver em uma bebida que você está ingerindo, nós estamos falando de substâncias psicoativas que vão exatamente agir no seu sistema nervoso central. Isso vai causar a degeneração de neurônios. Isso vai causar a perda de memórias. Lógico, o próprio cérebro possui uma neuroplasticidade, mas se eu continuo ingerindo, se eu continuo fazendo uso dessas substâncias psicoativas, eu continuo fortalecendo a morte desses neurônios cada vez mais. Então, é por isso também que vai acontecer a dependência química, né? E eu vou ter a perdas desses circuitos neurais, desses receptivos que poderiam me ajudar a gerar a neuroplasticidade. Então, ou seja, né, a aquisição desses novos comportamentos, dessas novas funções nessas áreas psicomotoras, eu vou precisar estimular. Nós estamos falando de neuroplasticidade regenerativa. Tem a neuroplasticidade regenerativa e tem a neuroplasticidade sináptica, né? A neuroplasticidade regenerativa, ela consiste, né, nesse crescimento dos axônios. Esses axônios, na verdade, que vão se reorganizar, se reformular dentro dessas áreas, né, dessas espinhas dendríticas, né? Essa formação, essa estimulação desses ambientes neurais, dessas conexões, elas vão projetar
a confecção, né, das sinapses, né, essas sinapses proteicas, né, que elas vão criar uma estrutura, essa estrutura da forma do comportamento. É por isso que quem sofre um AVC, quem hoje tem acontecido muito, inclusive com o próprio Covid, né, há uma desorganização do pensamento. A pessoa, imediatamente, ele não sabe onde está, né? Nós temos aí a questão do Parkinson, né? O Parkinson, ele causa essa demenciação, né? Não só o Parkinson, o Alzheimer, né? Esse paciente, ele vai perdendo, né, o seu poder reativo, a forma como os seus axônios, a forma como as suas sinapses estão, essas trilhas estão formuladas, né? Então, trabalhar essa plasticidade, né, exatamente é o que a gente vai precisar de criar ambientes, né? Criar ambientes que vão estimular essa reprodução. É muito interessante que, às vezes, alguém pensa assim, Miguel, então, simplesmente um pensamento positivo, eu, por pensar positivo, né, me leva a ser diferente, a ser melhor, eu posso usar o pensamento positivo, eu tenho que usar o pensamento positivo para tratar um paciente com depressão. Bom, não é somente o pensamento positivo, na verdade, ações positivas, uma ação de uma mudança definitiva. Não é só a questão do pensamento, mas é criar através dessa neuroplasticidade novas formas. E aqui nós usamos a base da pedagogia, usando a neuroplasticidade do cérebro. Por que você traz um paciente e o põe ali no divã? Por que você coloca ele naquele ambiente de proteção? Por que você coloca ele naquele ambiente de identificação? Por que você coloca ele naquele ambiente de introspecção e também de projeção? Exatamente porque nesse ambiente vai acontecer a transferência. Acontecendo a transferência, acontecendo essa segurança, você, como psicanalista, você, como psicoterapeuta, né, você terá na mão o poder de interferir. Você terá na mão o poder de criar novas sinapses, de criar novas trilhas. Você terá o poder, na verdade, de abrir essas áreas de lesões desse cérebro. Lesões, tanto, né, pelas áreas comportamentais, porque nós temos que entender que as sinapses, né, na verdade, nós falamos de neuroplasticidade regenerativa e também a sináptica, né? Então, ou seja, quando nós pensamos que esse cérebro ele tem uma forma de pensar, essa forma de pensar, eu vou trabalhar, eu vou estimular essa forma de pensar, eu vou influenciar. Aqui entra o poder do psicanalista, aqui entra a ação psicanalítica, né? Onde que o psicanalista, na verdade, ele vai se projetar. É tão interessante que a gente acha que entrar na psicanálise ou entrar em uma sessão psicanalítica com um paciente, você vai sair de lá impune. Você nunca sai impune, porque de alguma forma você, psicanalista, você também interferiu na vida dessa pessoa e essa pessoa também interferiu nessa sua vida, nesse seu processo de análise, nessa sua forma de introduzir nele um pensamento. Então, dessa forma, então, nós precisamos entender qual é a minha posição e qual o poder que eu tenho na mão e qual a ferramenta que eu vou usar. Como exatamente eu vou trabalhar, né, para que eu possa ser nessa pessoa, ser nesse jeito. O que eu tenho na mão para trabalhar?
eu preciso entender que esse cérebro, né, ele é formado de conexões neurais. O organismo, o cérebro, ele existe em mais de 100 bilhões de neurônios conectados entre si, formando, na verdade, um maravilhoso e encantado mundo de circuitos neurais, né, que compõem campos de pensamento, campos de sentimento, amígdala e hipocampo, córtex frontal, pré-frontal. Então, dessa forma, a forma como eu vou trabalhar a ginástica dessa positividade, a ginástica desse aprendizado cerebral, isso é o que nós denominamos de neuroplasticidade. Consiste de uma forma de agir e reagir o cérebro. Nós pensamos no cérebro como um lugar simplesmente aonde eu tenho conexões com ele através do sentimento. Mas eu esqueço que, na verdade, nesse cérebro estão as informações. É tão interessante que esse cérebro, ele acaba sendo afetado por uma outra coisa também denominada de segundo cérebro, né? Esse segundo cérebro é conhecido como o nosso intestino, né? O nosso estômago, ou também conhecido também de segundo cérebro, ou terceiro cérebro, caso você queira também compreender, o nosso coração. É tão interessante que nós temos um termo bíblico do sábio Salomão, que ele diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Quando nós olhamos esse texto durante muito tempo, nós falamos, guarda o coração, mas o que o texto está dizendo, coração-cérebro, porque é o cérebro que pensa, é o cérebro que manda. É tão interessante que não, né? Nós passamos a entender que, na verdade, não é o cérebro que manda. O coração, ele tem, em média, 40 milhões de axônios que são ligados diretamente às áreas de pensamento do nosso cérebro. Preste atenção como isso funciona, tá? O coração, em média, 40 milhões de axônios ligados à área de pensamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ao enviar uma informação para o nosso coração, ele não é obrigado, tá, a receber essa informação e haver uma mudança. Então, ou seja, o cérebro envia uma informação para os axônios do coração, e os axônios do coração, eles não são obrigados a reformularem um pensamento, a reformularem uma atitude, a reformularem uma ação. Já o coração, não. O coração, quando ele envia uma informação para o cérebro, imediatamente o cérebro aplica aquela informação. Ele recebe aquela informação. Então, dentro disso, dentro da neuroplasticidade, dentro dessa forma de combater a depressão, nós passamos, então, a entender o quê? Eu tenho o meu cérebro como lugar do pensamento. E eu tenho o meu coração como lugar do sentimento. Então, como eu estou trabalhando com essa neuroplasticidade para combater a depressão, então eu vou fazer o quê? Eu vou estimular esse músculo, coração, para que ele possa estimular os campos neurais, os circuitos neurais, as cápsulas dissociativas que eu tenho nesse cérebro. Então, dessa forma, eu vou buscar o quê? O fortalecimento das positividades. Eu vou criar, então, dentro desse cérebro, trilhas, eu vou criar informações, eu vou estimular essas informações
nesse processo de aplicar essa positividade. Quando nós recebemos um paciente no nosso consultório, esse paciente ele fala 50 minutos de sofrimento. O que ele vai sair falando do nosso consultório? Sobre sentimento. Ele entrou falando de sentimento, ele entrou falando de dores. Miguel, mas houve um descarregar da alma dele. Sim, Freud ele vai dizer que há uma necessidade contínua de eu falar do meu sofrimento para que o meu cérebro crie uma defesa. Realmente, essa defesa, na verdade, esses mecanismos de defesa, eles são criados até mesmo no momento de um trauma. No momento de um trauma, eu vou disparar, nesse momento, os mecanismos de defesa, que é exatamente luta, fuga ou congelamento. Então, ou seja, no momento de um trauma, no momento de uma decisão, no momento de algo que me choca, eu vou, nesse momento, disparar luta, fuga ou congelamento. Nesse momento, então, se eu lutar, eu disparo alguns neuromônios no meu organismo. Se eu fugir, eu disparo outros neuromônios no meu organismo. Se eu congelar, infelizmente, eu vou criar um trauma mais profundo. Então, o que vai gerar uma memória de longa duração ou uma memória de pouca duração? Bom, trauma, qualquer ele cria memória de longa duração. E trauma, na verdade, uma memória de longa duração, ela não se apaga com o tempo. É por isso que eu vou ter que entender que se eu tenho uma depressão, ela é por alguma causa. E ela precisa ser investigada. Precisa ser encontrado a causa dessa depressão. Para que eu trabalhe exatamente na remoção desta informação que está numa área de registro do meu cérebro. O cérebro, eu tenho uma área de registro. Eu tenho uma outra área que eu consigo dissociar. Enquanto essa informação ela está na área de registro e eu não alcançá-la, se essa informação ela está no meu campo, que é exatamente o campo aonde vai se registrar uma memória traumática. A memória traumática ela está no campo da amígdala hipocampada, ela está guardada, ela está armazenada. Eu não tenho como acessá-la a não ser através de muitas técnicas. Então eu consigo mover essa informação e colocá-la numa outra área do cérebro que eu possa dissociar. Então, se eu não usar a forma correta, se eu não usar os estímulos corretos, toda vez que eu tocar nessa memória traumática, ela retorna lá para dentro. E ela continua ali naquele lugar, intocável. É por isso que, às vezes, eu tenho pessoas que ficam afundadas em traumas a vida toda, locais inalcançáveis, locais inatingíveis. Então, através dessa neuroquímica, da psicoterapia, do pensamento, do comportamento, dessa nova forma de reestruturar essa estrutura hormonais no meu organismo, eu começo a pensar que esse paciente, eu posso tirá-lo desse lugar. Então, no meu consultório, o que eu vou fazer com esse paciente? Ele vai chegar chorando, ele vai chegar reclamando, ele vai chegar questionando, ele vai chegar falando de dor, ele vai começar a falar de sentimentos ruins, de experiências ruins. O que eu estou fazendo com ele? Eu só estou treinando ele cada vez mais a fortalecer a dor. Então, se eu não aproveitar aquele momento ali para poder aplicar uma técnica de dissociação daquela dor, para que ele saia dali, pelo menos com uma expectativa, pelo menos com uma ideia do vencer, pelo menos com aquela coisa que eu posso alcançar,
eu ainda não alcancei, mas eu posso alcançar. Vamos usar aqui a fala do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele fala, né? Olhando para as coisas que ficam para trás, né? E para aquelas que estão diante de mim, né? Então, ou seja, eu olho para essas coisas que ficaram para trás, mas eu também projeto à frente. Eu vejo a dor, né? Eu olho para a dor. Freud, ele diz que a dor não tem nada a ensinar para ninguém, porque de outra forma o mundo seria feito apenas por sábio. Ele vai dizer que é necessário coragem e força para eu olhar para a dor. Então não é só o fato de eu estar no sofrimento, não é só o fato de eu estar sofrendo, não é só o fato de eu estar passando por uma angústia. Essa angústia ela vai continuar me afligindo, ela vai continuar me tocando profundamente, vai aumentar cada vez mais. Porque no momento de uma angústia, entenda isso, no momento de uma luta, no momento de uma angústia, no momento de uma dor, eu não tenho nenhum neurohormônio curativo, eu não tenho nenhum neurohormônio de saúde, eu não tenho nenhum neurohormônio que vai me levar a sentir-me bem. O neurohormônio que eu tenho produzido nesse momento é a noradrenalina e o cortisol, que são ruminativos, que vão fazer eu sofrer 26 horas nesse estado ruminativo continuamente. Então, acontece que se eu não aproveitar esse momento para olhar para essa dor, aprender com essa dor, me estruturar dentro dessa dor, né? Freud vai dizer que essa culpa, né? Essa culpa, a professora Marta, inclusive, estava falando, né? Sobre esse ser que olha para Deus, né? É como aquele que está ali só para poder castigar e que essa dor, esse sofrimento, né, é o pecado que está sobre mim. E ela falou que isso é muito mal interpretado, inclusive ela colocou com muita sabedoria, né? As pessoas olham para uma depressão e acham que é um castigo, olham para um sofrimento e acham que é um castigo. E é tão interessante que esse sentimento de culpa, ele é simplesmente o quê? Uma derivação da tirania do superego. A gente sabe disso, né? Lógico que Freud, para isso, ele vai pegar a imagem de Adão e Eva, né? Lá no Éden, e ele vai dizer que Adão e Eva se sentem culpados porque um superego tirânico, né, estava sobre eles. Então, qual é a projeção, né, que eu tenho? Por que essa projeção está sobre mim? Por que é importante essa cobertura desse pai? Por que é importante esse lugar desse pai? Por que é importante a inscrição do nome do pai na vida desse filho? Por que é importante esse marido, né, protetor, essa mulher acolhedora? É tão interessante isso, porque isso nos remete a termos bíblicos, isso nos remete a Efésios capítulo 5, né? Diz que este homem é o cabeça, como cabeça ele é curador do corpo, e essa mulher se submete, né? Submeter a ser amada, submeter a ser cuidada, submeter a ser sarada. Então, nós temos aqui o quê? Dentro desse versículo, nós temos aqui um sentimento de pertencimento. O marido pertence à mulher, a mulher pertence ao marido, o marido pertence aos filhos, os filhos pertencem à mulher. Então, nós temos aqui um pertencimento, um lugar de acolhimento, um lugar que, na verdade, o ego não é tirânico, né? Eu não tenho esse ego tirânico. Então, ou seja, o que levou, na verdade, Adão e Eva a se sentirem culpados naquele momento? Exatamente o ego tirânico que estava formado dentro deles. Porque eles não viram Deus na sua graça como pai, como cuidador que estava descendo, cuidando deles. Eles se abriram e permitiram a intervenção de outros que entrassem naquele lugar e criasse uma ruptura, né? Que abrisse ali naquele lugar uma ruptura. Então, quando eu, então, entendo que esse meu cérebro é formado com 100 bilhões de neurônios, que esses neurônios são conectados entre
si, eles têm essas circuitarias neurais que sempre vão determinar sentimentos, e toda vez que eu aciono um circuito desse, né, ou um campo de pensamento, né, eu vou criar memórias de positividade ou de negatividade. Eu vou criar memórias de otimismo ou de pessimismo. Então, essa ginástica desse cérebro, né, essa ginástica cerebral, né, ela pode sim ser aprendida, ela pode sim ser ensinada. Então, se eu olhar, digamos que eu fui abusado pelo meu pai, eu olho para o meu pai, toda vez que eu vejo o meu pai, eu guardo dentro de mim uma imagem ruim de um homem abusador, de um homem opressor. Então, toda vez que eu falo em pai, eu falo numa imagem que me traz dor, né? Toda vez que eu falo em pai, eu falo em abuso, eu falo em angústia, eu falo em sofrimento. Então, quando Bert ele fala para gente que toda vez que eu excluo esse pai, toda vez que eu o torno mais longe de mim, eu vou, na verdade, me tornando mais esse sujeito. Quando Freud, quando Jung diz que aquilo que eu combato em ti, na verdade, eu venço em mim, né? Então, esse sujeito ele está mais em mim do que em você, que eu estou criticando, porque eu me tornei esse sujeito, né? Então, a psicoterapia, ela se ocupa disso, dessa forma diferente de eu ver esse sujeito, essa forma diferente de eu abrigar esse sujeito, a forma diferente de eu acolher esse sujeito. Então, ou seja, eu vou criar uma ginástica, eu vou mudar não somente um pensamento positivo, mas uma mudança positiva. Uma mudança que ela vai criar novas conexões, ela vai criar novas formas de pensar. E quando associamos isso ao otimismo aprendido, quando associamos isso a esse músculo aqui que eu tenho no meio do meu peito, um pouquinho mais para a esquerda, e eu abrigo aqui um sentimento melhor, então, eu faço o quê? Eu pego os neurohormônios, eu pego o FAM, o fator natriurético, que é um dos... Quando eu pego esses neurohormônios, então eu faço o que com isso? Eu estimulo o meu cérebro, eu crio no meu cérebro, eu aciono no meu cérebro situações melhores. Então, em vez de eu acionar cortisol, em vez de eu acionar noradrenalina, eu vou acionar ocitocina, eu vou acionar serotonina. Então, eu posso sim continuar usando o medicamento, eu posso sim ir no psiquiatra, eu posso sim ir no neurologista, eu posso sim tomar ali o inibidor, né, de emoções, mas o que acontece? Eu aproveito essa rede desse córtex pré-frontal, né, para poder mobilizar, né, rapidamente neurohormônios que vão contribuir para essa formação de memórias saudáveis, de memória boa. E outra coisa, não somente isso, sensações boas, né? Quando você pega um paciente, você o conecta com memórias boas, quando você o conecta com sensações boas, quando você o conecta com memórias, com situações boas da vida, é tão interessante, né, que você pega um paciente e você diz para ele assim, me fala de você. Ele começa a falar de dor, ele começa a falar de angústia, ele começa a falar de sofrimento. E você vai vendo que cada vez ele vai diminuindo mais ainda dentro do divã. Quando você pega esse paciente e você dá para ele memórias boas,
você transfere para ele sentimentos bons, você vai vendo ele crescendo no divã. Crescendo como, né? Ele vai procurando posições no divã mais confortáveis, ele vai relaxando, ele vai encolhendo as pernas, ele vai abrindo as pernas, ele vira de lado, ele fica mais acolhido nesse ambiente. Então, eu não somente pego e dou para esse paciente estimulações positivas, mas eu também alinho essas estimulações positivas continuamente. Eu alinho essas estimulações positivas diariamente. Eu passo tarefa para esse paciente, na verdade, passar a acionar todos os dias situações que lhe dão mais confiança, que lhe dão mais segurança, que faça ele romper com esse negativismo, faça ele enfrentar, né, de forma mais leve esses momentos negativos, não através do positivismo, mas através de mudanças. Então, nós estamos trabalhando com a neuroplasticidade. A Maria Antônia Falcão colocou aqui, boa tarde, professor Miguel. Então, a neuroplasticidade do cérebro está associada à incorporação de pensamentos, hábitos e atitudes saudáveis. Maria, é tão interessante que esse é o tripé da saúde. Esse é o que é, na verdade, né, colocado como o tripé da saúde. É uma boa noite de sono, uma boa alimentação e exercícios físicos. Junto a esses, pensamentos bons, sentimentos bons, modos bons. Né? Se eu vou no lugar, eu vou no banco buscar dinheiro, né? Mas eu tive que brigar. Eu fui lá buscar 10 mil reais, 100 mil reais, mas eu tive que brigar. Eu saio de lá com raiva. Eu saio de lá angustiado. Eu posso ir no banco buscar 100 reais, mas eu fui bem tratado, eu fui bem na viagem, eu fui bem no percurso, eu saio de lá feliz. Então, sim, essa neuroplasticidade. Agora, o que a gente tem que entender, se nós estamos falando de uma neuroplasticidade, nós precisamos, então, usar a pedagogia que Deus usou no deserto. Por que Deus não trouxe aquele povo do Egito para Canaã? Canaã era um lugar de nova mentalidade. Era um lugar que, na verdade, a mentalidade antiga não poderia contaminar. Então, ele troca a mentalidade, ele troca aquela geração por uma mentalidade diferente. Ele só vai trazer 2 pessoas que tinham uma mentalidade sadia, 2 pessoas que não deixaram se contaminar pelo negativismo. Ele vai pegar exatamente 2 homens, Josué e Caleb, que aqueles 10 espias não conseguiram contaminá-lo, não conseguiram neutralizar a ocitocina, a serotonina, a dopamina ativa da fé, do acreditar, do conquistar, do alcançar. Então, todas aquelas famílias, todas elas, nenhuma entram em Canaã, porque para possuir Canaã, tem até uma fala que eu falo assim, muito interessante, eu coloquei sobre ela no Ano Novo, né? Não adianta só um ano novo, tem que ter uma mentalidade nova. Não adianta somente um ano novo, tem que ter uma vontade nova. Então, se eu entrar em 2022 e dizer, meu Deus, a pandemia ainda está aí. Ai, meu Deus, agora eu pego o coronavírus. Ai, meu Deus, agora eu vou ser contaminado. Então, ou seja, eu estou condenando a morte. Então, aqueles homens que entraram no deserto com uma mentalidade de escravos do Egito, eles morreram no deserto. Então, Maria, sim, associar pensamentos, hábitos e atitudes saudáveis. Porque quando eu coloco, na verdade, essas ações combinadas dentro de mim e contínua, porque nós estamos falando de pedagogia. Repetir, repetir para consolidar. Esta
é o objetivo. Esta é a máxima da pedagogia. Está aí o doutor Messias, pedagogo, né, que pode contribuir com essa fala, né? A pedagogia é isso, é repetir, repetir para consolidar, né? Você faz isso com uma criança todos os dias. Letra A, A. Letra A. C mais A, K. M mais A, Ma. R mais A, Ra. Então, eu estou aprendendo o valor do A. Eu estou mostrando que o A ele tem um som, ele tem uma dinâmica. Então, nós precisamos entender que isso, dentro da neuroplasticidade, vai funcionar como? Consolidar, repetir, repetir, consolidar para mudar. Então, dentro da neuroplasticidade, eu trabalho aqui, repetir, repetir, consolidar para mudar. Então, eu vou pegar esse cérebro, que ele é moldável, esse cérebro que ele é estimulável, eu vou produzir continuamente neurohormônios de felicidade. Eu vou produzir continuamente neurohormônios de positividade, neurohormônios de conquista, neurohormônios de bons relacionamentos, neurohormônios que literalmente abrem. Olha para vocês verem o quanto que isso é importante. Estudos atuais da neurociência, e foram aplicados, inclusive, naquele atentado que houve nos Estados Unidos, durante aquela corrida, né? E também, se eu não me engano, em Los Angeles, e aquele outro também que aconteceu na França, né? Naquele momento da corrida, e também sobre aquele ataque ao jornal, né? Um cientista do Canadá usou propanolol. Propanolol ele é um beta-bloqueador. Ele usou o propanolol 30 minutos. Eu tenho esses estudos, se vocês quiserem, alguém quiser, eu encaminho para vocês. Ele usou o propanolol 30 minutos antes da sessão. Então, naquele momento que o beta-bloqueador entra em ação no organismo, ele abre os campos neurais. Então, as informações, elas ficam livres, ou seja, eu fico induzível. Então, um processo terapêutico, ele consegue entrar, arrancar um trauma, dissociar uma mente. Então, ou seja, se eu pego essa neuroplasticidade desse cérebro, talvez eu não vou usar nem o propanolol, eu vou usar simplesmente a psicoterapia. Essa psicoterapia, na verdade, focada nesse sujeito, que ele precisa sim falar da dor, mas que ele precisa sim também encontrar caminhos. Ele precisa sim falar da dor, mas ele precisa também saber, como Freud disse, a dor somente não vai ensinar nada, mas eu vou precisar ter coragem, eu vou precisar de ter força para eu olhar para essa dor. Eu vou precisar de ter coragem, de ter força para olhar para esse sofrimento. E agora, em cima disso, eu vou ressignificar essas dores. Eu vou trabalhar melhor. Então, ou seja, dentro disso, eu vou construindo essas técnicas psicossensoriais, intervenções aqui chamadas de quimicamente inteligente. Para isso, hoje, a gente tem, né, muitas metodologias do mercado que você pode divergir e trabalhar com elas, né? Mas como um bom psicoterapeuta, né, busque a melhor técnica, busque a melhor incorporação. Eu deixo aqui uma fala muito interessante de um dos meus orientadores, dos meus professores. Ele diz, né, nunca tenha na mão um martelo, porque todo problema vai parecer um prego. Então, tenha na mão uma caixa de ferramentas, tá? Uma caixa de ferramentas, porque aí você vai poder usar muitas. Vai uma chave de fenda, vai usar uma Phillips, vai usar uma chave inglesa, vai usar uma chave de boca, uma chave de estria,
tem uma caixa de ferramentas, aprenda muitas técnicas. Então, você hoje que está entrando nesse processo psicoterapêutico, já é o psicoterapeuta, já está em atendimento, já tem um consultório, amplie o teu conhecimento, amplie o teu saber. Não existe saber mais do que o outro, existem saberes, e todo saber contribui para o nosso desenvolvimento psíquico e profissional. Eu agradeço, doutor Messias, pela oportunidade. Muito obrigado. Estaremos juntos. Faça a sua inscrição. Esteja conosco em Aracruz, 11, 12, 13. Estaremos aí com uma grande mesa de debates. Doutor Messias é uma pessoa fantástica, tem contribuído muito, divulgado bastante, mandado para os grupos, tanto de pastores locais, o grupo da Nupsic, grupos de pastores que ele trabalha também aí na Cadeeso, é um parceiro, é um grande amigo, estará conosco. Até eu estava dizendo para ele lá da importância dele estar junto conosco, porque lá estarão pessoas de todas as áreas. E eu quero ele lá junto comigo, representando, conhecendo, e essas pessoas também conhecendo ele, né? Porque o núcleo de estudo de psicanálise do Espírito Santo, essa nossa associação, ela precisa ser divulgada, né? Não porque ela precisa de divulgação, mas pela seriedade desse trabalho, pela honradez desse trabalho, né? Então, tê-lo comigo lá é ter uma pessoa de grande honra, é ter uma pessoa que eu estimo muito, né? Então, você pega alguém da sua igreja, pega um membro, pega um líder de cada ministério, vai, esteja conosco. Sexta-noite, sábado, durante o dia todo, teremos Marisa Lobo, uma conferencista, escritora de diversos livros, conhecida como a mãe da cultura gay, né? Marisa Lobo estará conosco, né? Uma pessoa fantástica, uma psicóloga centrada contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero. Nós estaremos falando muito sobre jogos eletrônicos, sobre mídias sociais, sobre o relacionamento familiar, sobre abuso, sobre pedofilia, sobre maus tratos infantis. Estará conosco o prefeito de Vitória, que é o delegado da infância, o presidente da Câmara, que inclusive é deputado aí de Aracruz, o Eric Lúcio, o presidente da Câmara de Vitória também, que é o Davi Ismael, prefeito de Colatina, né? O Berino Balestrace e prefeitos de outras cidades. Então, esteja também onde um membro ou um líder de cada ministério, ministério com família, ministério com jovem, ministério com casal, ministério de adolescente, e principalmente ministério infantil. Não deixe de buscar a riqueza de conhecimentos que nós teremos aí durante esses dias para dentro da tua igreja. Vamos fazer uma igreja forte. Proteger criança, tá? Cuidar de criança é investir no futuro, é proteger o futuro. Cuidar de criança hoje, olhar para a criança, é proteger o futuro, é saber que você vai ter uma igreja, vai ter uma família bem restaurada. Um beijo no coração, obrigado por essa oportunidade riquíssima. Doutor Miguel, amigo, muito boa participação. Quero sugerir o Antônio Marcos aqui para desligar o microfone um instantinho aí, Marcos. Isso. Depois, se você quiser falar, você pode ligar o microfone. Ligar o microfone, beleza. Muito bem. Depois pode abrir, se você quiser falar. Agradecer aí o doutor Miguel, semestre, a doutora Marta, que foram, assim, muito úteis, né, excepcionais no assunto, como sempre, tem colaborado conosco, de bom grado está aí nesse sabadão, né, que poderia estar com a família, descansando, lendo, principalmente aí o doutor Miguel, que está envolvido num evento tão grande, de uma relevância tão alta, que ele já falou, e sempre ele tem essas palestras, estará em Aracruz com uma equipe de autoridades, né, do Brasil, né, ligado ao governo federal e que fazem uma diferença muito grande, né, no Brasil todo, no tema que eles estão trabalhando, que é a infância protegida, né, o cuidado, a proteção às nossas crianças, aos adolescentes, como lidar com esse público para nós terapeutas, pastores, líderes de igrejas, para professores,
para professores de escola bíblica dominical, professores de educação secular, enfim, todo o público, pais de famílias, precisam realmente estar nesse seminário, dar importância a esse tema tão lindo que o pastor Miguel está falando, qual ele será um dos conferencistas que estarão aqui em Aracruz mais uma vez. Né? Já esteve outras e de bom grado, ele estará contribuindo, junto com os juízes de direito, com algumas figuras aí que estão em eminência na vida pública, que ele já citou, né? Com pessoas ligadas a políticas federais, né? Mas que são profissionais. Doutora Marisa Lobo, que é uma escritora muito conhecida no Brasil, uma psicóloga, escritora, e que defende esta bandeira. Nós agradecemos aí grandemente a todos que participaram. Quero dizer aqui que quando o doutor Miguel falou, né, de ter as muitas ferramentas, fez essa tão importante analogia, ele citou aí de ter muitas ferramentas, não ter somente o martelo, né, o quanto é importante para um trabalhador da construção civil, alguém que trabalha marceneiro e tantos outros profissionais, e comparando ao terapeuta que tem que ter conhecimento, lembrei-me, doutor Miguel e colegas estão aí participando, aspirantes à psicanálise que têm estudado, lembrei daquela frase tão forte, né, aquela expressão, Carl Gustav Jung, grande psicanalista, grande psicoterapeuta, psiquiatra, que foi contemporâneo de Sigmund Freud, né, do fundador da psicanálise. Jung, ele dizia, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, ele falou dessa importância de dominar as técnicas, de conhecer todas as teorias, e é o que colocou muito bem aí o professor, né, nosso mestre aí, doutor Miguel. Muito obrigado pela participação, os professores, doutor Miguel. Obrigado a vocês que estiveram aí, olha, parabéns, Nina. Nina está aí desde o início, no seu lugar, né, no seu lugar de conforto do seu lar. Pastor Walter, né, conhecido carinhosamente por nós como Dedé, né, isso é nome já dá para perceber que é nome de jogador, né, e não é qualquer jogador profissional, que passou pelo Galo, viu, professor, daí, professor Miguel, passou pelo Galo, passou por tantas outras, só para citar um dos clubes, né, por outros clubes, e hoje ele, claro, já é uma pessoa que está aí nas suas atividades e como pastor. Deus abençoe aí também o Rafael Froes, né, nosso aspirante à psicanálise está aí também por último, a Kathleen, né, a jovem Kathleen, todos que passaram por aí, né, alguns já saíram, mas que foram muito importantes, e tem muitos que estão no YouTube, o YouTube aí que o professor Miguel, o doutor Miguel colocou lá também, e alguns não conseguiram entrar no aplicativo, porque no aplicativo tem um número, né, ali uma quantidade, né, que aceita. Então, como todos não podem, nós temos dezenas de pessoas, quase centenas, que me mandaram mensagem aqui dizendo, eu estou no YouTube, eu estou vendo, e agradecendo, falando da importância de tudo isso. Então, Deus abençoe a todos vocês, parabéns, virão outros seminários, né, desta envergadura, desse conhecimento. Por último, aí também eu vi o Antônio Marques, né, Antônio Marques é o presbítero lá de Vitória, que entrou aí, né, participando, nosso amigo, nosso irmão, lá da igreja do bairro Resistência, pastor João Valeriano, nossos amigos lá. Parabéns, um abraço aí a todos, parabéns aos nossos alunos do percurso de formação, da nossa sociedade, os nossos mestres que estão aí também participando, parabéns a todas as pessoas que visitaram, os amigos, pastores. Deus abençoe a todos, uma tarde maravilhosa. Mais uma vez, obrigado, professor Miguel, professora Marta já está lá na sua clínica, né, atendendo os seus pacientes, mas que iniciou, foi maravilhoso, e mais uma vez foi muito útil, né, entrou aí no aplicativo, nos colocou todos aí no aplicativo, quando eu fiquei no último momento, já tinha desligado os meus aplicativos aqui, dos meus dispositivos, mas o senhor colocou aí, deu tudo certo. Deus abençoe, gente, ótimo sábado, maravilha, beijo no coração, tudo de bom, gente, fiquem com Deus. Obrigado, pastor Miguel, obrigado a todos.
Ficou só nós dois agora? Pois é. Ótimo. Obrigado, hein? Deus abençoe. Foi show. Foi uma bênção. Deus abençoe, pastor Miguel. Já agradeci a que você ouviu. Amém. Vou te falar aqui depois no privado.